Aliança Renovar, 5 minutos para apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco, terceiro período, licenciatura. Andressa, bacharel, quarto período. Nós somos, eu sou o representante como presidente, né? A Andressa, a princípio, na nossa ideia seria tesoureira, e tem o Hamilton, que é o nosso outro congregado do bacharel, que será, caso a gente venha a vencer essas eleições, o vice-presidente da nossa chapa. A chapa Aliança Renovar, ela tem esse nome com dois sentidos que a gente identificou. O primeiro, da renovação que a gente precisa aqui na FD, de pensamentos, de atitudes, de atos, de reformas, uma série de outras coisas que precisam ser renovadas aqui. E aliança porque a gente entende que o bacharel, não só o bacharel, mas a licenciatura e a dança, devem estar entre si unidos para que a gente possa junto conseguir obter algum resultado nas demandas que a gente tem aqui. Falando um pouco da nossa chapa, nós começamos a nos organizar como grupo a partir de março desse ano, quando a gente começou quando nós começamos a frequentar as reuniões do centro acadêmico e, de alguma forma, tentar contribuir e apresentando os problemas que nós identificamos e as soluções, na nossa visão, que seriam para esses problemas. A nossa ideia, desde o princípio, sempre foi somar, sempre foi contribuir, porque a gente entende que juntos nós somos mais fortes, né? Um jargão muito usado hoje em dia, mas que é uma grande realidade. Só através da mobilização dos estudantes, da mobilização do corpo discente dessa escola, que a gente pode chegar a algum lugar. Porém, a gente enfrentou negativas em todo o nosso processo, né? E o que mobilizou, o que nos trouxe a mobilizar outros estudantes, e a gente começou a fazer uma pesquisa pela escola, dentro da administração, dentro da direção, dentro dos departamentos, dentro das salas de aula e fundamentalmente entre os alunos, nos bate-papos informais aqui, e começamos a identificar uma série de fatores que nos motiva a apresentar a proposta que está disponível aí nas redes sociais desde o dia 29, que, se eu não me engano foi o dia que começou a divulgação, e a partir daí nós começamos a expor a nossa maneira, a maneira que nós entendemos que é feito o movimento estudantil aqui dentro da FD e como a gente pode conseguir resultados através dessa movimentação. Então, a nossa chapa ela tem alguns parâmetros, né? A nossa missão, a princípio, é um compromisso, né, com a estrutura do CA para permitir o melhor vínculo, né, dos alunos com a FD e com os outros setores da FRJ, que a gente compreende que o movimento político, o movimento estudantil é fundamental na formação dos estudantes. A visão da Chapa Renovar agora no período 2014-2015, se consolidar como centro acadêmico reconhecido por prestar serviços fundamentais a toda a comunidade acadêmica dos cursos de graduação daqui da FD, e a gente também não exclui a dança disso. Se a gente puder ajudar a dança, a gente também vai ajudar. A princípio, a gente quer promover a integração e a participação dos discentes na evolução do curso, nas dinâmicas que envolvem toda a participação estudante e extra-classe, com professores, com técnicos e com as outras pessoas que vivem, junto com a gente. A gente tem como base nossos valores: ética, transparência, compromisso com os desejos dos discentes da FD, responsabilidade e, fundamentalmente, a continuidade do processo do movimento estudantil. E esse é um dos pilares principais: fomentar e motivar os alunos a participarem. Eu tenho falado desde que comecei a falar aqui na FD, nas salas, nos eventos, que é fundamental que o estudante faça a sua consciência crítica, que ele escute não só um lado, mas que ele escute os dois lados, porque a verdade de um lado é uma e a verdade do outro lado pode ser outra totalmente diferente. Então o estudante tem que avaliar as duas verdades e ele em si criar a sua verdade, tá? E é isso que a gente quer propor: ouvir,
conversar, dialogar e construir. Obrigado. Vamos à apresentação da chapa 4, quem vem tudo não cansa. O som tá tranquilo de entender, gente? Então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Rian, sou estudante hoje do Bacharelado Noite, 5º período, e sou formado já em licenciatura na Educação Física. A primeira coisa que eu queria dizer é dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje, porque esse espaço aqui, ele representa a concepção de movimento que a gente defende, que é um evento construído de estudante para estudante, sem tutela de direção, sem tutela de administração, e retomar aqui, e não sei se todos lembram, a própria felicidade de estar vendo uma caixa de som e um microfone aqui dentro, porque há bem pouco tempo atrás os portões estavam trancados, mochilas sendo revistadas e caixas de som e microfone eram proibidos de estar aqui dentro. E a possibilidade disso aqui estar aqui dentro hoje, sem dúvida nenhuma, é fruto da luta dos estudantes. Então, em primeiro lugar, reivindicar a importância desse espaço enquanto um espaço legítimo construído de estudante para estudante. E aí, entrando na apresentação da chapa, somos a última gestão, temos uma história construída de alguns anos na Educação Física e na UFRJ, e todos nos conhecem pela concepção de movimento que a gente tem, pelas históricas vitórias que conquistamos. Hoje, temos uma chapa formada por 44 membros, desde calouros até formandos, passando por todos os cursos, da licenciatura, ao bacharelado tarde, ao bacharelado noite. E a nossa concepção de movimento, ela parte de alguns princípios. O primeiro princípio fundamental é a defesa intransigente de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Por isso, as nossas posições contrárias a, por exemplo, os cursos pagos, e a gente comprova esse nosso princípio com a nossa atuação prática, onde a gente barrou diversos cursos pagos na congregação, espaço esse que foi cassado pela direção atual da escola. E aí a gente entra em alguns outros princípios, por exemplo, o princípio da formação unificada. Acredito aqui que a maioria dos estudantes entendam e defendam a importância de uma formação unificada. E para que isso aconteça, não vai depender apenas da benfeitoria de nenhum gestor, e sim da luta dos estudantes. Então foi a luta dos estudantes que criou, por exemplo, a Comissão de Reestruturação Curricular, que garantiu paritário, que garantiu o debate aberto para reconstruir um currículo melhor para os estudantes de Educação Física, e que hoje também igualmente está parado. Então, eu vou passar o microfone para o Pedro para ele continuar dando as nossas propostas, como a proposta da reforma imediata da área externa, e eu vou deixar o Pedro continuar a fala. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, estou no 8º período da licenciatura. Eu estou construindo CA desde o primeiro período, e todas essas pautas são pautas coletivas. A gente se organiza não só enquanto KFD aqui para os estudantes da UFRJ, mas também através da executiva. A campanha que a gente toca pela unificação do currículo é uma campanha nacional que a gente acumula ao longo dos encontros e dos fóruns de debate. O Brasil todo está nessa campanha com a gente, construindo novas formas de encarar nossa formação, não só política, cidadã e acadêmica e tudo mais. A gente constrói a Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, e como o Rian falou, a gente tem projetos para reforma e iluminação imediata da área externa. A gente entende que o abandono da área externa gera outros problemas para nós estudantes, assim como a pauta de segurança, que a gente não acha que cercear a entrada aqui no prédio se resume a uma reforma da segurança, e sim a gente ter projetos para ocupar a área externa, uma iluminação da área externa já é o suficiente para coibir a presença de pessoas estranhas, AFD. A gente ocupar lá não só com esportes e atividades, mas de eventos culturais, da gente gostar da nossa universidade, ocupar a nossa universidade, entendendo que esses outros espaços também são espaços de formação. Não é só o ensino, a gente sentado na aula, que a gente vai aprender. A gente aprende através do tripé da educação que a gente defende aqui, uma universidade pública gratuita de qualidade. A gente defende os projetos de extensão, a pesquisa e tudo mais, e isso tudo para a gente construir uma FD melhor
mais consciente e mais combativa, entender que a gente se pauta pelo movimento, não é através de nenhum simples acordo que a gente vai garantir as nossas vitórias. É preciso a gente lutar, ter em mente o que a gente quer e a partir daí a gente pautar como a gente vai conquistar tudo isso. Obrigado. Passamos a um segundo bloco em que a plateia faz as perguntas. É 1 minuto para fazer a pergunta pode ser dirigida à mesa por escrito também. A mesa lê. A pergunta pode, ainda que seja dirigida a uma das chapas, terá que ser respondida pelas duas chapas, ok? Isso para impedir aí o monopólio da fala por qualquer uma delas. Perguntas da plateia, algum inscrito, estudante? Ok, a mesa aguarda também o tempo de fabricação ali. Você já tem? Por favor. Falar. Ah, então. Não, fala que... Professor, por favor. Você quer apoiar, né? Tripé aqui. 1 minuto, tá? Aqui no microfone, companheiro. Meu nome é Jair, sou estudante de licenciatura aqui do período. Há 2 anos e 4 meses eu estou na EFD. E há 2 anos, dentro da EFD, eu vejo a área externa abandonada, segurança precária, furtos dentro da universidade. Como você acabou de fazer a apresentação da chapa, para as duas chapas da pergunta, isso foi proposta de vocês durante os 2 períodos eleitorais, né, das gestões de vocês. E há 2 anos e 4 meses, nada foi feito. Pelo contrário, continua mais abandonado. Eu quero saber o que vocês vão continuar, vão fazer, vão tentar fazer, ou vai continuar a mesma coisa? Obrigado. A resposta em sequência. Eu vou precisar de um novo sorteio só para o início da... Quem começa respondendo o bloco, por favor, candidata solista. A chapa 4 começa respondendo e depois alternando as outras perguntas sucessivamente. 3 minutos para a resposta. Jairo, de forma muito tranquila, não sei se você lembra que há exatos 2 anos atrás se iniciou uma perseguição política pesada contra os estudantes que se colocavam em luta. E foi uma perseguição política que tentou incidir nas pernas do movimento. E aí foram diversas ações. Uma, retirar a gente do espaço de deliberação da FD, que é a congregação, espaço esse que você mesmo esteve presente durante 1 ano. Outra, quando a gente acredita na via da luta, e foi assim que as conquistas históricas que a gente teve, que são inúmeras, piscina, que inclusive tem 2 anos, a conquista da volta da piscina foi em 2012, então acho que já anula um pouco disso que você está falando. Há 2 anos atrás, início do ano, em janeiro de 2012, a gente estava reconquistando a piscina. Eu acho que isso mostra a forma como a gente foi combatido aqui dentro. Quando a gente convocava um ato, os portões eram trancados. Quando a gente convocava um ato, a polícia militar aparecia aqui dentro para retirar estudante. Processos sendo respondidos na justiça, processos esses que a gente ganhou. Então, acho que isso mostra um pouco da dificuldade do movimento em ter o contato que historicamente teve com os estudantes. Mas isso não fez com que o movimento parasse. E a gente não se calou frente a essa postura autoritária que foi apresentada ao movimento. E aí você fez a pergunta da segurança, por exemplo, foi a luta dos estudantes que garantiu a construção de uma cabine da DISEG aqui, entre o CCS e a Educação Física, e que garantiu uma viatura da DISEG estacionada aqui no jardim. Então, não dá para a gente negar a força dos estudantes e as vitórias que, mesmo nesse período de dificuldade de atuação do movimento, as vitórias continuaram aparecendo. E com relação à área externa, foi justamente quando a gente começou a pautar a necessidade de uma reforma imediata da área externa, foi justamente concomitante com o momento de uma perseguição política mais pesada. Eu, por exemplo, respondi processo na justiça aberto pelo diretor Leandro, dizendo que a gente era falso estudante, que a gente era bandido e que a gente tinha desacatado a funcionário público. E a própria justiça comum
disse que o professor estava errado, o Ministério Público Federal, que supostamente defenderia ele, se negou a defender ele, dando razão para os estudantes. Isso tanto na justiça comum externa, quanto na justiça interna da universidade. 4 processos foram abertos e o professor Leandro perdeu os 4, comprovando que quem estava com a razão não era o diretor, não era a gestão da direção, e sim os estudantes, mais uma vez. Tanto que uma das outras vitórias que eu vou falar mais na frente foi a volta do centro acadêmico legítimo, representando os estudantes na congregação. Então acho que isso dá para dar um panorama geral do que você perguntou. A pergunta não foi respondida. O que vocês vão fazer para continuar? A pergunta foi essa. Você fez defesa. A chapa 4 fez uso da fala. Eu vou passar agora para a chapa 3, que responde a mesma pergunta. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Andressa. Eu estou aqui na Faculdade de Educação Física desde 2008. Vim de licenciatura, né? 2008/2. Estou aqui no total, acho que 7 anos, mais 5 anos de pedagogia, que eu sou pedagoga formada pela FRJ, total de 13 anos, no qual também fiz parte do centro acadêmico. O que acontece? A questão da falta de segurança é uma questão evidente, que a gente percebe aqui. Eu estou aqui desde 2008, gente, qualquer um entra, qualquer um sai da nossa universidade. E é uma questão complicada no mundo hoje que a gente está num acesso livre, tanto das redes sociais, como dos espaços físicos e virtuais. Se a gente não entende aqui dentro, né, a questão da importância de identificar as pessoas que entram e saem, a gente coloca a nossa própria segurança em pauta, entendeu? O que me incomoda é esperar acontecer para tomar providência, entendeu? Eu tenho um exemplo clássico do estacionamento interno, que não é estacionamento, digamos assim. Colegas meus que me deram carona, voltavam e não tinha rádio, porta arrombada. Isso, em algum momento, foi colocado para quem? Aonde? A gente não tem, dentro da universidade, alguém que responda pela gente diretamente. Por quê? As reuniões dentro do CA são terça-feira, de 1h30 às 3h30. E ninguém mais vê CA aqui. Infelizmente, a questão da segurança é muito claro. A gente fica aqui à mercê de qualquer pessoa botar uma roupa de educação física e entrar aí aluno. Então, a gente pede, dentro da nossa formação, dentro da nossa chapa, né, a questão de colocar a identificação na porta, entendeu? Como é lá no CT, como é lá no NCE, né? Que você é identificado com identidade, ele libera a entrada. Se for uma pessoa estranha, vai aonde? Vai falar com quem? Se identifica. Canso de ir lá e acontece comigo. Eu não me sinto em nenhum momento cerceada de liberdade de ir e vir. Não me sinto, porque assim, é uma questão necessária hoje no mundo que a gente vive. Vai esperar acontecer para tomar uma providência? Não concordo com a questão da perseguição, né, na questão da perseguição como motivo de não fazer, porque há o diálogo, há a necessidade, acima de qualquer coisa tem que estar os alunos. Se a gente vai esperar para que as coisas aconteçam para tomar providência, eu não concordo. Eu prefiro trabalhar com a prevenção do que com a ação pós-acontecida. Eu acho que assim, a nossa proposta é prevenir algumas questões que a gente vê que hoje é necessário para que a gente possa ter uma faculdade, uma universidade mais segura. Chapa tem 30 segundos, quer fazer uso? Não? Próxima pergunta da plateia, por favor. Boa tarde, gente. A minha pergunta ela é direcionada para a Chapa 3 Aliança Renovar, que promoveu um evento, né, uma assembleia estudantil algumas semanas atrás, e na divulgação desse evento constava que seria criado um estatuto e a fundação de um diretório acadêmico unificado de educação física. E aí eu queria entender porque o que está claro no papel é de que seria a criação de um novo DA, e as acusações eram feitas ao centro acadêmico, à antiga gestão de ter um centro acadêmico ilegítimo e ilegal. E outra coisa que eu também não vi, que eu gostaria de saber, é sobre o quórum dessa assembleia para aprovação de um novo estatuto. Porque até agora eu não vi a divulgação desse quórum. E depois da Assembleia, voltaram a, vamos dizer assim, legitimar as eleições, inscreveram as chapas e sumiram os cartazes que diziam sobre a fundação de um novo diretório. Então, eu queria ficar mais clara sobre essa questão e sobre o quórum da Assembleia. Obrigada. Obrigado. Agora quem começa a responder é a chapa 3. Bem, Júlia, né? Sim. Júlia, a princípio... Obrigado. A princípio, se você quisesse entender como foi estendido a você também, e a gente convidou
sobre a Assembleia, vocês deveriam ter comparecido, mesmo a gente tendo feito a nossa divulgação com vários dias de antecedência, inclusive há mais do que as 72 horas que a lei exige que seja feita num processo como esse. O motivo de se convocar uma Assembleia para a formalização e a fundação de um centro acadêmico. Por mais que alguns discordem, quando você funda alguma coisa, você funda algo que não existe. Você formaliza algo que juridicamente não existe, que é o caso do nosso centro acadêmico. Nosso centro acadêmico existe legítimo, tá? Tem um filósofo, se eu não me engano, acho que é Antônio Gramsci, ele fala que a cultura, ela não pode ser negada, a cultura existe. E eu sou o KFD, todos os alunos aqui são o KFD, a última gestão exclusiva não é exclusivamente o KFD, tá? E aí o que acontece? Por me tornar parte disso, nós não negamos, em momento algum, essa cultura. O que nós propomos foi que depois, até por sugestão do professor Marcelo Melo, a gente só manteve o nome KFD. Por quê? Existia um kit da Executiva Nacional de Educação Física, que inclusive é a que o nosso CA é vinculado, que é um kit de como montar um centro acadêmico. E nas 4 primeiras páginas, 4 ou 2, eu não tenho certeza agora, o 4º artigo ele diz assim: registre o seu estatuto em cartório, registre as suas eleições em cartório, que foi amplamente, com toda tranquilidade, como o Rian costuma falar muito, negado a feitura disso. E na nossa visão isso foi negligenciado. Então nós convidamos todos os estudantes para poder participar e divulgamos isso. E vocês, vocês estão falando assim como chapa, também fizeram o favor de divulgar para a gente, só que nós convidamos os alunos para construir junto com a gente a proposta do estatuto, e vocês passavam em sala dizendo que não era para ir porque não era legítimo. Questão do quórum, exige-se em primeira chamada 1/3 3/5 dos alunos, que isso representa 1.500 alunos atualmente, e em segunda chamada, legalmente, juridicamente, nós temos uma advogada na chapa, ela diz que são um aluno de cada curso, de cada período, desculpa, para constar como segundo quórum, para legitimar. E aí houve essa presença, tem assinatura, e após as eleições nós vamos publicar a ata e por que estamos participando da eleição. Acho que esse só concluindo o cartaz. O cartaz é porque acabou a data de validade, já passou a Assembleia, então a gente tirou os cartazes. Foi eu e foi a Andressa. Do quórum eu respondo na próxima. 3 minutos para a chapa 4. Então, primeiro, por que a gente não foi para a Assembleia? A gente jamais, enquanto movimento, se negaria a participar de qualquer fórum de debate construído de estudante por estudante, para estudante. Agora, se a proposta da Assembleia fosse discutir com o conjunto de estudantes se o CA era legítimo ou não, é uma pauta. Agora, inclusive está aqui na minha mão. Tá muito, quem quiser dar uma olhada pode pegar para dar uma olhada. A pauta da Assembleia era Assembleia de Fundação de um Novo DEAS. Está escrito aqui. Quem quiser ler pode pegar. Assembleia de Fundação de um Novo CA. É óbvio que a gente não vai participar disso, porque a gente sabe que existe um CA. E de fundo, o que está colocado, é um debate de legalidade e legitimidade. E a gente tem que se fazer isso com muita tranquilidade. Um centro acadêmico, ele não é uma associação. O centro acadêmico, ele não é uma empresa, não é um clube. Não precisa de CNPJ, de registro em cartório. Pode. Não precisa de registro. Não precisa de registro em cartório, não precisa de CNPJ para existir. Pode existir, pode ter centro acadêmico que tenha? Pode. Mas isso não é imperioso para que um centro acadêmico exista. O centro acadêmico faz parte da estrutura da universidade. Um departamento não precisa de ter registro em cartório para existir. Bem como o centro acadêmico, que é uma entidade representativa que faz parte da estrutura da universidade, reconhecido nas normas gerais da universidade. Então, por isso, a gente faz esse debate com muita tranquilidade.
Um centro acadêmico não precisa de registro em cartório para existir. Nunca teve e, se precisar, nunca vai ter. Porque o que conta é a legitimidade do processo. E com relação ao quórum, se vocês não podem responder, a gente pode, com muita tranquilidade. Tinham 7 pessoas na Assembleia. De passagem, foram perto de 20 assinaturas. A gente presenciou o convite para as pessoas irem lá. Agora, de quórum, a gente contou, tem uma foto, inclusive, divulgada, já tinham 7 pessoas na Assembleia respondendo a pergunta da Júlia. Chapa tem 40 segundos. Ok, mais alguma... a minha tinha se inscrito primeiro, depois o amigo aí. E aí fecha as 4 perguntas, aí vamos ao bloco em que as chapas fazem pergunta entre si e depois voltamos à plateia novamente. Um minuto. A minha pergunta vai para a chapa Renovar, Aliança Renovar, que no programa deles, para os estudantes, eles a UNI. E o que a UNI representa atualmente? Eu vou fazer a minha pergunta. Então, a minha pergunta vai para a Aliança Renovar, porque no programa de vocês reivindicam a UNI como representante legítima dos estudantes, e a gente entende que a UNI atualmente de nada representa os estudantes, porque ela defende um projeto do governo para a educação, que a gente sabe que vem precarizando as universidades. Então eu quero entender como é que vocês podem reivindicar a UNI como representação dos estudantes, se a UNI não representa os estudantes, inclusive a Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física rompeu com a UNI. É isso. Quem começa respondendo é a chapa 4. Esse debate para a gente é bem confortável de fazer. Para a gente está muito claro o papel que a entidade nacional, que historicamente defendeu os interesses dos estudantes, cumpriu, e justamente por hoje não cumprir mais, os estudantes não reconhecem mais. Então, em 2007, a gente teve um marco no movimento em geral, que foi a aprovação do decreto do Reúne, e que teve uma luta histórica com 21 reitorias ocupadas a nível nacional, né, claro, e onde os estudantes da UNI iam para o enfrentamento com os outros estudantes que estavam se negando ao projeto de precarização e privatização da universidade. O início desse processo de rompimento com a UNI já se deu na entrada do governo Lula no poder, porque para muita gente parece que isso está deslocado do que está colocado na especificidade da educação física. E o que o governo do PT, o que está para fora da FD tem a ver com a gente, inclusive a gente sofre algumas críticas de algumas pessoas por isso. Vocês fazem muito debate geral e pouco interno. Está provado pelas próprias vitórias que a gente não nega o debate interno. Mas é preciso entender o todo para a gente poder discutir o específico. E aí, a partir da entrada do governo Lula no poder, com a aprovação dos projetos de precarização da universidade, os sistemáticos cortes de verba para a educação, só em 2011 e 2012 foram 50 bilhões cortados para as áreas sociais, 5 bilhões só para a educação. Enfim, são dados que mostram para a gente, é só a gente dar uma olhada para trás ali, todo mundo vê as condições que o HU hoje se encontra, que a gente chamava de perna seca, que foi demolido. Há bem pouco tempo atrás, os cursos de dança tendo aula em tenda. E os estudantes que hoje constroem a UNI, reivindicando essa entidade ainda como entidade representativa dos estudantes. Por isso o rompimento com a UNI, e para a gente é muito tranquilo fazer esse debate. Como o Rian falou, a UNI defende os projetos precarizantes e Reúne, que completou 5 anos, e o balanço desses 5 anos desse projeto precarizante para a universidade, de 2012, foi a greve de 3 meses da educação de ensino superior. Aqui tem alguns professores que participaram ativamente dessa greve. Quem entrou depois, atrasado, quem até hoje tenta agitar seu calendário, vivenciou isso. E não foi por acaso essa greve. Essa greve são todos os projetos do governo contra a universidade pública como um todo. E a gente se inseriu nessa greve contra os projetos precarizantes e por todas as atitudes que o governo tem. A gente, rompido com a UNI, teve liberdade de pautar e levar conquista para os estudantes. E hoje a gente tem bandejão noturno no final de semana graças à nossa atuação na greve. Não só
nossa, como UFRJ, como nossa do KFD. Nós, membros da gestão do KFD, participamos ativamente da greve. Temos o Canecão hoje de volta ao UFRJ com projetos para ser utilizado, aumento do número e do valor da bolsa para R$400. Obrigado. Mais uma última pergunta. Você se inscreveu, por favor, Hamilton, né? Me desculpem, gente. Me perdoem. Vamos lá. A primeira questão da entidade. Pessoal, olha só. O centro acadêmico é uma entidade. A Lei 7.395 de 1985, ela diz que o centro acadêmico é uma entidade. Para ser uma entidade, ela precisa de um estatuto, ela precisa de uma diretoria e ela precisa sim ser registrada em cartório. O que logo em seguida leva o centro acadêmico a obter um CNPJ com atividades sem fins lucrativos. Não é uma empresa, nunca foi uma empresa. O que acontece é o seguinte, a gente tem um parque tecnológico lá que o senhor Amauri falou para a gente que está esbanjando dinheiro e não tem projeto para poder colocar esse dinheiro. O CNPJ facilitaria uma abertura de contas para o KFD, para receber não só doações, como também participar desses projetos que são oferecidos pelo Parque Tecnológico. Então é necessário sim, nós temos exemplos da Universidade de Brasília, que tem uma cartilha que exige isso, nós temos da Universidade de São Paulo, tudo federal, tá gente? A Universidade de São Paulo, e a gente tem de diversas outras universidades, e temos também, por consequência, a própria Executiva Nacional, que também de Educação Física, que também pede para que seja registrado tudo em cartório, mas que é amplamente negligenciado. Na mesma lei, que é a mesma lei que garante o direito de mobilização dos estudantes, é a mesma lei que diz que a UNE é a representação em nível nacional dos estudantes, que o DCE em nível de UFRJ, de universidade, é a representação, e os diretórios acadêmicos e os centros acadêmicos são a representação dos cursos, o que permite também que o bacharel tenha seu próprio CA. Alguém me perguntou sobre 5 CAs aqui, exatamente, nós temos 5 cursos aqui, e se os alunos dos 5 cursos quiserem montar um CA cada um, eles são legais e eles são legítimos, e não há o que se falar contra isso. Então a gente reconhece a UNE sim, porque é o que está escrito na lei. A gente pode não concordar, e o que a gente faz quando não concorda? Vai lá e isso aí, dialoga e conversa e traz as nossas ideias, tá? Eu entendo que primeiro a gente precisa arrumar a casa, porque não tem como você arrumar a casa dos outros sem você arrumar a sua primeiro. Então a construção da universidade tem que começar aqui no curso, aqui na FD, de dentro para fora, porque se pensa muito no todo e aqui dentro nada. Até talvez, quero encerrar até dizendo, talvez seja por isso que alguns alunos, inclusive a sua maioria do bacharel, tenham dito na última aula que nunca viu ninguém do centro acadêmico aqui, e inclusive 2 técnicos que disseram pra gente que só viu o centro acadêmico aqui no dia que vieram arrumar a casa no intervalo de férias do primeiro para o segundo período. De repente eles estavam lá batalhando pelo todo e esqueceram de batalhar aqui pela nossa FT. Uma última pergunta. Só um convite aí, o pessoal que está chegando agora, quiser sentar aqui na frente, quiser se acomodar, é importante a presença. E o pessoal que está nas cadeiras também, compartilhá-las melhor, para que o pessoal todo possa apreciar o debate. A última pergunta da plateia nesse bloco, Hamilton. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Hamilton, sou aluno do bacharelado, 7º período, e o que eu quero é o seguinte, não é discussão, o que eu quero é resultado. Então, minha pergunta vai para ambas as chapas, embora eu seja componente da Renovar. Qual a mobilização e posição de ambas as chapas para as parcerias público-privadas, visando uma melhor qualificação educacional, como laboratórios, sala de musculação, biblioteca, entre outros? Porque resultado é o que a gente quer. Se você chegar numa UERJ,
numa UFMG, você vai ver isso lá a rodo. E aqui a gente não tem nada. E eu quero a posição de ambas as chapas para as parcerias público-privadas. Obrigado. Começa a chapa 3 respondendo. 3 minutos. Eu falo isso também com muita tranquilidade, assim como o Rian costuma dizer, né? A gente tem aí o exemplo da, se eu não me engano, acho que foi Tecnogin, uma empresa privada que queria reformar aqui a academia e foi amplamente combatido pelo centro acadêmico, pelos membros do centro acadêmico. E a gente entende que o centro acadêmico prefere que a academia fique fechada a ter um adesivo da Tecnogin lá, tá? Até onde eu me inteirei com os técnicos, com os funcionários sobre esse acontecimento, a Tecnogin só queria colocar o nome deles na parede, nada mais, tá? Então, a gente entende que, outra coisa também, a chapa 4 também é contrária ao projeto olímpico, foi amplamente contrária às reformas e agora está dizendo que vão haver série de reformas. Nós, como chapa Renovar, já colocamos a questão da construção do elevador, a questão da construção da enfermaria, que já foram incluídas no projeto olímpico. Então, quando houver, a gente vai ter o orgulho de dizer que a ideia também foi nossa. Mas, ressalto que isso foi identificado com os estudantes. Nós ouvimos estudantes e a gente até chegou um dia, acho que foi eu e o Hamilton, desceu ali, tinha uma menina chorando aqui no corredor porque tinha se machucado e não tinha uma enfermaria. Então, nós vemos com bons olhos todos os investimentos que vêm da iniciativa pública, tá? E a gente vê com bons olhos, com certas ressalvas, os investimentos da iniciativa privada. Eu vejo que a iniciativa privada, num contrato, tem que ser amplamente debatido para que haja limites, mas que se possa extrair o máximo de benefícios para os estudantes. Eu ficaria muito feliz se eu puxasse a matéria lá que eu tivesse que usar a academia e a minha academia, a academia da FD tivesse lá funcionando legal, que não é o caso de agora. Tá? Então a gente vê com muito bons olhos a questão dos investimentos público-privado e a nossa ideia, como eu até falei, a questão do CNPJ facilita a receber as doações, ter uma conta para poder receber as doações que vão somente somar com a construção de espaços utilizáveis, laboratórios, etc. Como até a gente tem a própria Petrobras que já investe aqui, tem uma série de coisas que a gente pode conseguir, não é somente porque não vou trazer, não, tem que ser estudado, tem que ser avaliado, tem que haver limites, só que o maior foco tem que ser o benefício dos estudantes e da estrutura, porque nós estudantes passamos, a universidade vai continuar para os meus filhos, para os filhos de vocês, e etc. Três minutos para a chapa 4. O decorrer do debate é bom, porque as posições vão ficando mais claras, né? Inclusive pegando aqui o linkzinho da última fala, que tem a ver com a pergunta do Hamilton sobre as parcerias público-privadas, tem a ver com o Parque Tecnológico, que você citou agora há pouco, a COP e etc., que tem a ver com o que a gente falou também do debate mais geral do Reúne. O Parque Tecnológico hoje e a LIT, que é a Lei de Inovação Tecnológica, hoje loteiam o campus universitário para as empresas privadas. E aí, citando a própria Petrobras, que você relembrou aqui, todo mundo sabe dessa obra que tem aqui da Petrobras imensa, aqui pertinho da FD, perto do Bandejão. Essa obra, para quem não sabe, aqui na FD a gente tinha uma coisa chamada sede campestre, a obra da Petrobras. Que é uma empresa público-privada, foi crescendo, e sem autorização da universidade e da escola, destruíram a sede campestre, prometeram ressarcir e até hoje não ressarciram. E essa é uma das pautas do movimento, da Chapa 4. Com relação à história da academia, fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta retórica. Qual é o objetivo de qualquer empresa? Lucro. Quanto vocês acham que custa uma reforma de uma academia? Com bons materiais? Não é barato. A gente sabe que não é barato. E nenhuma empresa que tem o objetivo final como lucro vai querer apenas colocar um adesivinho na parede para garantir uma reforma, porque ela está com peninha dos estudantes de educação física que não tem uma academia para estudar. Então, a gente pegando inclusive exemplos de outras universidades,
o FMG, USP, onde algumas empresas como Gatorade, Mizuno patrocinaram, grupos de estudo, laboratórios, tiveram que colocar as suas pesquisas a serviço do que gerava lucro para essa empresa, esquecendo qual é a demanda dos próprios estudantes e da sociedade que banca isso aqui dentro. Se a gente for pensar na COP e no Parque Tecnológico, a gente está cheio de pós-graduação lá na COP, lá no Parque Tecnológico, onde tem carteirinha para entrar, onde tem catraca, onde está tudo mil maravilhas. Sabe quanto que custa uma pós-graduação na COP? A gente tem uma professora aqui que é da COP. 60 mil reais no ano. 60 mil reais no ano para estudar na UFRJ. Na pós-graduação aqui na escola, a gente tem 7. Uma gratuita. As outras se paga 3, 4 mil reais. Como é que a gente é a favor? No programa dos camaradas está escrito que eles são contra o pagamento duplicado para a pós-graduação. E como são a favor das parcerias público-privadas, que em última instância estão no mesmo bonde, que é a privatização a longo prazo da universidade. E isso tem a ver com o nosso princípio básico, que é a manutenção do caráter público e de qualidade da universidade. É isso, basicamente é isso. E a gente tem que conseguir enxergar o todo para fazer o olhar mais profundo que necessita para a gente entender o que está colocado, que é de fundo o projeto de privatização. Explicar que eu tô aqui em cima, daqui a pouco eu volto. Tá? Os dois chapas responderam essa aí, né? Então agora nós vamos ao bloco em que as chapas fazem pergunta uma a outra. Júlia, você que está aí, por favor. Chapa 4 vai começar perguntando a chapa 3. Chapa 4 tem 1 minuto para fazer a pergunta. A chapa 3 minutos para resposta. Depois réplica e tréplica de 1 minuto cada. Começa perguntando. Vocês têm 1 minuto para pergunta. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, minimamente já foi pontuado, algumas coisas já foram pontuadas. Como a gente já falou, nesses 2 anos que a gente sofreu essa perseguição por parte da direção, uma das ações foi retirar a legítima representatividade do centro acadêmico na congregação, onde alguns membros da chapa, na verdade, um membro da chapa, uma membro, que é a Vanessa, estava na congregação durante esse tempo, e um grande apoiador da chapa, o Jairo, também estava na congregação durante esse período. Período esse que a última gestão estava lutando para reaver o direito de poder representar os estudantes, independente da gestão. A entidade, centro acadêmico, tivesse suas cadeiras garantidas naquele espaço. Todo esse movimento que a gente fez geraram algumas respostas. Geraram um processo, o qual o diretor da nossa escola respondeu. Quem quiser ter acesso ao processo, ele completo, está aqui na minha mão, podem olhar o resultado final, eu vou fazer a pergunta. E aí, durante esse tempo todo, para além dessa ação, que eles já estavam dentro da congregação, questionando a própria legitimidade da entidade, teve a Assembleia Geral para fundar um novo CA. E hoje, vocês estão aqui participando da eleição que é legítima, democrática, construída de estudante para estudante. O que a gente acha que é muito bom, o que a gente acha que é positivo. Então, qual é a posição de vocês com relação à entidade? Isso é uma autocrítica? Voltar para participar da eleição, que vocês falaram que era ilegítima da entidade, que não existia? A pergunta é a seguinte: qual é a posição de vocês com relação à entidade? É uma autocrítica? Vocês reconhecem a entidade? Vocês vão chegar lá dentro e vão tentar acabar com a entidade? Porque não está claro isso pra gente. Porque vocês tentaram destruir a entidade e agora estão participando da eleição? A gente não conseguiu entender muito bem isso. Essa é a pergunta. 3 minutos para a resposta. Caralho, o bicho tá pegando, Gente, desculpa, eu não aguento ficar sentada. O que acontece, gente? A princípio, a gente vem acompanhando as reuniões do centro acadêmico, eu, o Marcos, outras pessoas, né? E fizemos várias colocações, inclusive a questão do processo eleitoral. O
o que a gente percebeu? Que algumas coisas a gente não estava concordando e a gente não teve muita entrada para conversar sobre. Então a gente sentou enquanto estudante, fazemos parte do centro acadêmico, direta ou indiretamente, né, como todos nós fazemos parte, e resolvemos tomar uma atitude. A atitude foi a assembleia. Essa assembleia não foi para convocar um novo centro acadêmico, foi uma proposta. Se vocês entendem proposta, não é nada referente à imposição que vai acontecer. Os alunos que foram, né, ouvimos, entendemos um dos motivos do Diretório Acadêmico de Criação, uma das pautas. Eles falaram, não concordamos com o diretório, e sim com a permanência como KFD pela questão histórica. Respeitamos porque os alunos têm que ter voz, vez e voto. Outra questão, se você entende que é uma, digamos, uma proposta, não é nada consolidado. A gente divulgou 3.000 panfletos, internet, maciço, as pessoas ficaram com vontade de ir, sendo o quê? No meio do caminho havia uma pedra, né? Uma pedra havia no caminho. Algumas pedras, por quê? Necessariamente, a pessoa diz pra você, não vai porque não é legítimo. Ou seja, a gente fez um trabalho do caramba de 4 férias inteiras, a gente vindo aqui toda semana, batalhando, pensando, vendo o que a gente poderia fazer, e no final virou ilegítimo, um movimento que é do estudante. Sendo que isso foi uma proposta, foi votado. E na votação, nós, enquanto alunos, e os que participaram, acharam melhor participar da reunião da eleição, sim. Entendeu? A gente não é assim, a gente entende que é uma relação dialógica, a gente tem que dialogar. E o que é melhor para a universidade? Ter uma eleição paralela ou participar? Porque a gente está com proposta que necessariamente é para todos os alunos, a gente não está delirando por aí, gritando por aí, coisas infundadas. Então, se a gente tem coerência do nosso trabalho, a gente tem certeza do nosso trabalho, que vai dar certo, entendeu? Porque, direto ou indiretamente, somos alunos, entendeu? Participando ou não, o que acontece? Fizemos a proposta, os alunos foram lá e votaram. A partir do momento que eles votaram, e eles têm voz, vez e voto, a gente respeitou. Eu acho assim que o centro acadêmico atual tinha liberdade, à vontade de perguntar a gente. Encontra com a gente no corredor, fecha a cara e vai embora. Eu queria saber que relação é essa, porque necessariamente somos alunos, a gente não é inimigo de ninguém, a gente não briga com ninguém. Mas aí ninguém veio perguntar nada. Soltaram na internet várias notas, né? Inclusive acusando alguns alunos de perseguição, de golpe, né? Golpe, enfim. Dentro do processo, a gente entende que a gente tem uma relação dialógica. Ninguém perguntou nada e saiu achando um monte de coisa e postando na internet, formando opinião. Então, acho que quando a gente abriu a assembleia para todos os alunos, divulgamos, isso se chama golpe? Peço a reflexão de vocês. Obrigado. Um minuto para réplica. Como eu reafirmo, a pauta da Assembleia era a fundação, a convocatória da Assembleia está escrito, que está passando aí, quem quiser ler, está escrito, Assembleia de fundação de um novo DA. Então, para a gente é muito tranquilo isso, como o Marcos já até citou. Está por aí, a linhagem. E aí, olha só, durante esse processo, o Leandro, nosso diretor, fez uma eleição paralela, por fora da entidade, para representação na congregação. Os membros da chapa estavam nessa composição, dizendo que o Ceará é ilegítimo. E, na nossa avaliação, a mudança de opinião, já que vocês não responderam muito bem a pergunta, que pra gente fica muito claro, a mudança de opinião com relação à participação da eleição e reconhecimento do centro acadêmico foi justamente o esvaziamento da Assembleia Geral, que foi convocada, inclusive, depois da Assembleia, o próprio Marcos postou no Facebook uma resposta, foi aprovado isso e aquilo, e foi rechaçado amplamente pelos estudantes ali, pelo menos no Facebook. Todo mundo contra, todo mundo questionando qual é a legitimidade desse processo, quantas pessoas tinham nessa Assembleia, e a partir daí sim, foram obrigados, pela força do movimento, a mudar de opinião, a ter que reconhecer o centro acadêmico, porque a Assembleia foi um fiasco. Tréplica, um minuto. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o ato... Não, não precisa levantar não. Um ato político, ele não pode ter seu valor desmerecido. Tá? O problema da Aliança Renovar com a chapa do movimento da chapa 4 é justamente
entender que nós trazemos o diálogo, a gente pede para jogar a bola, e eles pegam a bola e saem do campo dizendo: a bola é minha, não vai ter jogo. É isso que é feito pela chapa. Nós agora estou falando como um todo, nós reconhecemos o KFD, entidade KFD, não reconhecemos a chapa enquanto gestão. O KFD, por questões históricas, sugerido inclusive pelo professor Marcelo Melo, que já foi falado aqui, e eu, Marco, não queria participar dessa eleição. Eu fui amplamente criticado e falei: então, já que a maioria quer participar, vamos participar. Para finalizar, então, o post do Facebook foi combatido, sim, em sua maioria por alunos que não são da universidade, ex-alunos e amiguinhos. E só teve, acho que, 2 ou 3 alunos que são ligados ao movimento da Chapa 4 que foram lá combater. Quem pergunta agora é a Chapa 3. Lembrando que as perguntas são feitas para quem está na mesa. Vocês podem até trocar o representante. Okay. Quem é esse doidão russo aí? Para lembrar, mais 2 perguntas de uma chapa para outra, e depois novamente é aberta a plateia fazer as perguntas da chapa. Aí, Arthur, tua vez. A primeira pergunta que eu quero fazer, que é amplamente defendido pela atual chapa, é que eles construíram o teto, que eles limparam a piscina e uma série de outras coisas que eles dizem que fizeram parte. Eu queria perguntar, saber o seguinte: como foi e qual foi a contribuição de vocês durante todo o processo que envolve uma reforma de piscina e uma reforma ou construção de um teto de uma escola? Eu queria que vocês explicassem para a gente como foi a participação de vocês e como vocês contribuíram. 3 minutos. Chapa 4. Então, a piscina, acho que tem algumas pessoas aqui que são um pouco mais velhas e ainda estavam presentes. Quem estava presente aí na lata da piscina, levanta a mão, por favor. Obrigado. Uma série de debates foram feitos, movimentação com os estudantes, reuniões do centro acadêmico, como sempre, abertas. Inclusive um detalhe: a gente, na nossa gestão, não tem presidente. A direção é colegiada, a gente trabalha em coordenações e qualquer estudante tem direito a voz, vez e voto. Enfim, chegando na piscina, foi convocado, primeiro, 2011 teve uma ocupação da direção, certo? Na ocupação da direção foram garantidas uma série de vitórias. O que aconteceu? O movimento ficou ocupado. A gente estava no encontro regional de estudantes no Espírito Santo. Quem estava, o Russo estava, lembra, enfim. A gente aprovou de trazer a proposta de uma Assembleia Geral. Fizemos uma Assembleia Geral aqui nesse mesmo varandão, estava um pouco mais cheio, e aprovamos uma ocupação de direção. Ocupamos a direção. A partir da ocupação de direção, que durou 2 dias, a reitoria veio até aqui, negociamos com a reitoria e aprovamos uma série de pautas. A proposta da piscina não saiu do papel. Foi prometido naquela reunião com a reitoria que seria consertada a reforma completa da piscina, completa, não o remendo que hoje tem, seria aprovada a reforma completa, não saiu do papel. A piscina ficou verde durante 1 ano e início de 2012 a gente teve um grande ato irônico, comemorando 1 ano de aniversário da piscina verde, que parecia um mangue. Tem foto, tem vídeo, isso aí não é a gente está dizendo, é facilmente comprovável. E logo depois do ato da piscina, acredito que 1 mês e 2 semanas mais ou menos, foi aprovada a reforma da piscina e a piscina voltou a ficar azul. O próprio diretor Leandro, que à época ainda não nos perseguia, foi no Consune e agradeceu o movimento pessoalmente. A gente pode buscar esse vídeo no histórico do Consune. E agradeceu o movimento. Se não fosse o movimento estudantil da FD, a piscina não teria retornado. E quem estava aqui sabe que foi a força do movimento que conquistou. O teto, a mesma coisa. Era uma pauta histórica que diziam pra gente que era muito caro e que só poderia ser conquistado com parcerias público-privadas. E a luta dos estudantes pressionou a universidade, pressionou a reitoria e fez com que a reforma do teto saísse. Então acho que está minimamente respondido. E junto com esse processo da ocupação de direção, que a reitoria, uma comissão completa da reitoria veio até aqui negociar com a gente, foi aprovado a reabertura do Ligue, que igualmente estava fechada há 1 ano, expansão do Ligue, a criação do Ligue 2 lá embaixo, que hoje estão fechados novamente.
a reforma do vestiário, do armário dos vestiários masculinos, que a galera que é mais nova talvez não lembre, mas a galera da antiga lembra, que era gradeado, tudo arrombado, hoje as portinhas estão lá com chapa, foi tudo fruto da luta dos estudantes. Então, pra gente, essa resposta tá bebedouro, que estava sem água, não tinha bebedouro em quantidade suficiente, tudo aprovado por essa reunião de negociação após a ocupação de direção. Então, Rian, eu procurei me informar também sobre essas questões. Como eu falei, desde o princípio nós viemos buscando ouvir os dois lados. O agradecimento do diretor da escola, para mim, não me causa surpresa, porque quando nós temos um movimento forte que vai junto cobrar lá na reitoria ou em qualquer outro lugar que seja, alguma coisa junto com a direção, realmente é mais fácil da gente conseguir as nossas conquistas. Agora, que fique claro que um processo de reforma de qualquer coisa que seja, se começa com a apresentação de ideias, se começa logo depois com a convocação de licitação de empresas para poder construir, dar o parecer, logo após isso é apresentado à administração, a administração em sequência envia para a PR do dinheiro, que eu acho que é a PR 3 ou 4, é a PR do dinheiro, a PR 3, e logo após isso entra a fase de obras e construção. Ao que eu fiquei sabendo junto aos congregados foi que em nenhum momento houve participação da Chapa 4 no debate de ideias, na sugestão de melhoras, e que simplesmente eles partiram para o ato. E concluindo, é exatamente essa a diferença da Aliança Renovar. A gente vai conversar e vai dialogar para depois que todas as esferas que a gente tem que passar esgotarem, a gente fazer o ato. Muitas vezes atribuem... Gente, peraí. Muitas vezes atribuem a gente o não diálogo por a gente chegar às últimas instâncias, que é o movimento. Mas a gente sempre dialogou. Com o próprio Leandro, antes de ter toda essa perseguição de 2 anos, foram mais de 15 reuniões a portas fechadas com o Leandro, tentando negociar, dialogar, sendo que existe uma dificuldade no diálogo quando uma das partes não quer dialogar. E aí a única via que nos sobra é o movimento. Eu entendo dessa forma. Se A não quer dialogar com B, não existe a possibilidade de ter diálogo. Um diálogo já diz, né? Precisa de no mínimo 2 pessoas para dialogar. Então, a gente entende que quando uma pessoa não sabe agir ou reagir quando ela é contrariada, ou quando ela não tem condições de contra-argumentar, que ela parte para o autoritarismo para dar resposta, inviabiliza a possibilidade de diálogo. Muitas vezes o professor Leandro, em discussões com a gente, não tinha argumento nenhum para defender a divisão do curso. Para quem não sabe, o nosso diretor é a favor da divisão do curso. E quantas vezes a gente debateu sobre isso com ele, e ele não tinha argumentos para contra-argumentar e vinha para a ignorância, vinha para a repressão contra a gente. Então é dessa forma que o movimento entende. A gente apresenta o diálogo sim, mas entendendo que é a luta que transforma a vida. Sem o movimento organizado dos estudantes, a gente não avança. Muito bem. 1 minuto para a Chapa 4 fazer a pergunta da Chapa 3. 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente conseguiu, era uma demanda dos estudantes que estavam precisando se formar, não só da ocupação de direção, mas também o Leandro estava emitindo e-mail mandando alunos concluírem seu curso, se colarem grau e ir embora, e não continuarem cursando disciplinas aqui dentro da FD. Isso porque ele é contra a formação unificada, a favor da divisão dos cursos, e quer que você saia daqui cada vez mais robotizado, não entendendo e intervindo na sua realidade. A gente conseguiu, através dos estudantes da mobilização, que a gente cursasse um terço fora do curso, que são as disciplinas para a licenciatura, do bacharelado à licenciatura, e conseguiu o reingresso, reabertura de 20 vagas do reingresso, que o Leandro, inclusive, falou que se abrisse, ele ia pedir o cargo dele, ia pedir o chapéu e saiu, e até hoje não saiu, porque a gente conseguiu a reabertura de 20 vagas. E apesar disso, ele foi para dentro da comissão de fazer A pergunta é, qual a posição de vocês a partir do reingresso, visto que por desvontade do Leandro, não é convocado as pessoas que passam na prova, e a prova tem... não aceita as pessoas aqui. De 20 vagas, apenas 2 ou 3 entram.
Quero saber qual é a posição de vocês em ingresso e formação unificada. Gente, eu sou a mais suspeita para falar, porque eu sou fruto do reingresso como deve ser. Entendeu? Eu não fiz prova, foi por mérito, por nota, entendeu? Me formei, abri o reingresso no processo 2003/2, aonde ficou disponibilizado 16 vagas integral e 8 noturno. Eu entrei por questões, documento, enfim, coloquei e entrei sem prova nenhuma. Nós defendemos o reingresso de maneira a que possa o aluno, que no caso venha ter um bom desenvolvimento dentro dessa universidade, que ele entre automaticamente sim, entendeu? Porque assim, é um direito que nós temos. Mas muita gente também não quer. A questão da divisão do curso não é da educação física, né? Se vocês não sabem, é uma questão do MEC, né? Que fez a divisão, eu não lembro agora o ano, foi 2004, enfim, no qual o curso de licenciatura é voltado para quem quer trabalhar na escola e o curso de bacharelado para quem quer trabalhar na área técnica. Então, na biologia, assim, na química, assim, na física, assim, no português, assim, enfim. Sendo que dentro da universidade você tem como você realizar a forma integral do curso, né, através do reingresso automático, né, sem essa questão da prova em si. Prova essa aqui no qual ele citou, que tem 20 vagas, entram 2 para uma prova que, na minha visão, não é coerente. Por quê? Como que você cobra de alguém da licenciatura conteúdo de bacharelado? Diz aí pra mim, quem é aqui na licenciatura? Levanta a mão. Vocês conhecem treinamento de força? Eu tive uma colega minha que ligou pra mim, André, o que é prescrição de treinamento? No qual ela tá de prova aqui, que ela é uma das que entraram no reingresso. A gente passou 2 dias conversando, trocando matéria. Por quê? Ela não tinha noção do que era prescrição de treinamento. E caiu na prova de licenciatura. Isso é certo? Então, eu acho assim, que dentro da coerência, tem que haver prova dos conteúdos básicos da educação física, da licenciatura, dos conteúdos básicos do bacharelado, sim. Na minha visão pessoal, sem prova, com certeza. Entendeu? Sou a favor do reingresso, hiper, mega, ultra a favor, ampliação de vaga, sim, porque é um direito que nós temos. Eu sou de reingresso 2 vezes, que eu vim da pedagogia para educação física, reingresso, e saí da licenciatura para reingresso no bacharelado. Então, assim, eu sou hiper suspeita, entendeu? Eu sou, assim, fruto do reingresso. Então, hiper a favor, e de uma maneira assim, a qual você possa vir, através do CR, através do rendimento, sim, que você possa ser beneficiado, porque nem todo mundo quer. Quantas pessoas estão indo para aula e realmente não estão nem aí para matéria, não estão nem aí para trabalho, querem ir para chopada, aí chega no final ele é contemplado com reingresso? É justo? Não. Então a sociedade não é meritocrática? Aqui dentro vai ser diferente? Não. Faz prova lá fora, vai ver o conteúdo. Então, no final das contas, a gente tem que contemplar quem se dedica à universidade. Entendeu? Concluindo. Sou hiper a favor, como a chapa também é, a ampliação de vaga do reingresso, sim, e de uma maneira decente, né? Porque fazer esse tipo de prova é complicado, né? Preferencialmente sem prova. Um minuto para réplica. Gente, é o seguinte, sobre a formação unificada, é uma mentira que nos contam que a licenciatura é somente para trabalhar dentro da escola e que o bacharelado... Então, já que eles gostam de lei, a gente vai através da lei. LDB, Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, artigo 62. Inexiste no Brasil a licenciatura curta. O que é a licenciatura curta? Se formar apenas para trabalhar dentro da escola. A licenciatura, o único curso que é restringido é o bacharelado, que não pode trabalhar dentro da escola. A licenciatura pode trabalhar dentro da escola e em qualquer área. Isso está na lei. A gente pode mostrar a lei, o material, enfim, qualquer outra coisa. E sobre o reingresso, como eu tenho pouco tempo, também somos a favor do reingresso. Agora, a gente é a favor da universalização do acesso ao ensino, contra a meritocracia, porque muita gente não tem as condições necessárias para estudar. Claro que tem aqueles que estão bebendo, não estão se importando, não estão estudando, que tem sua legitimidade também. Agora, tem muitos que não têm as condições objetivas de estudar e garantir o acesso ao reingresso. A gente é a favor da universalização ao acesso ao ensino. Se isso aqui é público, e se todo mundo paga imposto e paga para bancar isso aqui, todo mundo deveria ter acesso a poder estudar e estudar com qualidade aqui dentro. E aí, por favor, respondam qual é a posição sobre a formação unificada. Sou a favor, cara. O que acontece?
acontece? Deixa eu só esclarecer, porque o tempo é curto, às vezes não dá para se prolongar. O que acontece? A licenciatura, ela é considerada dentro do MEC, ela pode atuar nos espaços escolares e não escolares, tá? O que acontece? A gente tem o CREF que barra. Tanto é que a gente tem vários processos aí rolando pelo Brasil, no qual as pessoas estão ganhando. Quem é licenciando pode dar aula em espaços não escolares. Isso aí é tipo a antiga chamada licenciatura plena, tá? Porém, a gente tem um CREF que diz que não, você tem que ter bacharelado para atuar em academia e licenciatura para atuar em escola, tá? Então é uma questão assim, que vem do Conselho Regional. Eu falo porque eu passei por isso, formada, tive que tirar a CREF para poder trabalhar. Pagar lá os 600 e tantos reais aí que você paga, né? E outra questão de acesso. Eu, assim, só um panorama rápido. Eu entrei aqui em 2008, eu tive que trancar 2009 quando não tinha dinheiro de passagem. Eu tranquei 10 matérias. E fiz cada matéria a 2 períodos. 2 matérias por período. Quem quiser anote minha crise. Meu CR saiu 7,5. Por quê? Eu me dediquei nas 2 matérias como eu pude, porque eu tinha que trabalhar. Eu saí do grupo de pesquisa e treinamento de curso, que eu podia estar no mestrado junto com o Claudio Meliville, que era meu colega de turma, podia estar no mestrado com ele, mas eu tinha que bancar a minha estadia aqui. Hoje eu venho do Rio Card Universitário, hoje eu posso ficar aqui, estudar e viver com um salário menor, porque eu tive que parar de trabalhar, né? Enfim. Então, o Marcos veio do Morro do Alemão, pelo Enem. Então, em questão de condição, a gente também não teve, mas a gente esforça e faz o máximo. Eu acho que meritocracia está valendo. Pedir respeito ao tempo para as chapas aí. Bom, agora é a chapa 3. Começa perguntando, chapa 4. Depois, essa é a penúltima pergunta que vocês fazem. Depois eles fazem mais uma e vocês mais uma. Ok? A pergunta que eu quero... Não, vamos lá. A gente já fez o perguntando, agora eles perguntaram. A gente tem 2, eles estão indo para a segunda agora. A gente faz mais exatamente. É isso, Pedro. Eu quero perguntar agora a respeito da questão da eleição na congregação, que foi uma eleição que é acusada de ser ilegítima, de ser ilegal. Mas eu queria saber o seguinte: a eleição foi feita para os estudantes, né? Para os estudantes. E quem foi eleito foram os estudantes. O Jairo é estudante, a Vanessa, que estava aqui em algum lugar, era estudante, o Marcelo Bustamante é estudante, e os suplentes são estudantes. E eu queria saber o seguinte, que para mim fica muito claro que a chapa 4 não tem interesse em diálogo quando ela é contrariada. Pergunto o seguinte: por que a chapa 4, já que tinham todo o movimento, que tinham todo um apoio do corpo discente, não se candidatou? Porque se vocês se candidatam, vocês seriam certamente os eleitos. Só por uma questão de uma lei que vocês não consideram legal? Por que não foi respeitado, então? Vou ocupar o espaço enquanto a lei está ali e vamos batalhar para que esta lei seja mudada, e aí a gente assume da forma que vocês acham que é o correto. Marco, é o seguinte: a lei não foi mudada, a lei é a mesma. O que se tratou foi de uma interpretação duvidosa do nosso gestor Leandro, que foi respondido através da resolução número 5 de 2014. Quem quiser dar uma olhada também, está aqui. Tudo que a gente fala, a gente tenta comprovar para não parecer um duelo de versões. Então a galera que está com dúvida, dá uma olhada na resolução que foi aprovada. Se trata de uma interpretação duvidosa do diretor Leandro, que na nossa avaliação política tem a ver com a perseguição política que estava sendo feita. Ou seja, os estudantes estão fortes, estão organizados e estão conseguindo garantir várias vitórias que vão na contramão do projeto que ele defende. Ou seja, a favor da divisão do curso, a favor de curso pago, que ele fala que é a favor de curso pago, a favor da... E a gente estava ali na congregação perturbando, contra os cursos pagos, a favor da divisão, a favor da unificação dos cursos. Isso incomodava. Então ele fez uma interpretação duvidosa da lei e retirou a entidade representativa da representação legítima dos estudantes da congregação. O que a gente fez foi denunciar isso na universidade,
fazer um grande movimento que gerou um processo que está aqui na minha mão, e a resolução final desse processo é esse documento que eu pedi para correr aí, que diz que a eleição que o Leandro fez foi ilegítima, estava errada, a eleição era biônica, a gente avisou para vocês, avisou para o Jairo, avisou para todo mundo que estava ali, continuaram falando que foi legítima a votação, porque se a gente quer debater legitimidade, não existe nada mais legítimo do que a própria eleição do CA, que teve um quórum de quase 700 votantes, onde uma chapa foi eleita legitimamente. E se a gente entende que a entidade representativa que representa, o questionamento do Leandro estava equivocado. Então é isso que está colocado. Então a resposta está dada pelo CONSUNE, que é o Fórum Deliberativo Máximo da Universidade, com todo o apoio e legitimidade da comunidade acadêmica da UFRJ inteira. Temos aqui presente a ADUFERJ, que é a representação dos professores da UFRJ, o DCE, que se posicionou ao nosso favor, que é a representação dos estudantes a nível geral, e o próprio CONSUNE, que é a burocracia da universidade. A gente pode tentar, se quiserem, a gente vai lá na reitoria e conversa com o reitor, que o reitor pessoalmente pode dar a resposta para vocês. Então não tem o que discutir. O que foi feito foi um processo ilegítimo, duvidoso, e depois disso, depois de perderem, aí sim foram tentar fazer uma Assembleia Geral para fundar um novo CA, que também deu errado, e agora tiveram que reconhecer a legitimidade do processo e tá aqui disputando a eleição, que a gente acha ótimo. Só aceitou para não tardar a eleição. Um minuto para réplica. Rian, que fique claro que a gente não reconheceu, a gente aceitou. Tá, é diferente uma coisa da outra. A lei que vocês defendem é uma lei da ditadura militar, da qual vocês mesmos são contra. E além disso, essa resolução foi uma resolução que alterou o estatuto da UFRJ, tá? E que, na minha visão, só caracterizou que a posição do eu acho que a gente está falando muito do diretor, mas enfim, que caracterizou a posição dele, só consolidou a posição dele, tanto que tiveram que mudar o estatuto através de uma resolução. Tá? Então, na minha concepção, a ideia era legal e legítima, mas devido à movimentação dos estudantes, etc, o CONSUNE criou uma resolução. E nesse dia, inclusive, você acusou o aluno representante dos estudantes, que era o Jairo na congregação, de várias ameaças, ameaça armada, coação, etc, que você mesmo nunca conseguiu provar. Você acha que na base do achismo comprova. Por fim, é só para ler aqui o seguinte: o Diretório Central dos Estudantes esclarece que não se coloca favorável a nenhuma chapa ou grupos ou coletivos que disputam democraticamente os centros acadêmicos. Então, como é que eu vou defender um DCE que não é a favor da luta legítima e democrática e legal? Esse documento aí foi distribuído por eles. Uma resposta muito objetiva. Marco, não foi alterado o estatuto da UFRJ. Está aqui, ó, podem ler, mais uma vez. Que o parágrafo 8º do artigo 64 do Estatuto da UFRJ estabelece que a forma, ou seja, reafirma o que já estava no Estatuto. Mais uma vez eu convido a todos para lerem. Não alterou o Estatuto. Vamos trabalhar com a verdade, está aqui escrito, resolução do CONSUNE. Está escrito aqui, ó, reafirma o parágrafo 8º do artigo 64. Está aqui. Não alterou. O que comprova que o Leandro sabia que estava errado, porque para além dos resultados formais, ele teve diversas reuniões com o reitor, com o decano, com o pró-reitor, que avisaram: professor, senhor diretor, o que você está fazendo está errado. O senhor vai perder no processo, retira isso. Não, blá. Então, apesar de a gente estar falando muito nele, e não era a nossa intenção, mas infelizmente a gente tem que falar muito nele, porque ele está envolvido em todos esses processos, e que inclusive influenciam no que são os interesses dos estudantes, como a formação unificada, as pós-graduações pagas, não tem como não citar. Então, mais uma vez, eu peço, se você quiser dar uma lida, eu posso até passar para você aqui a resolução do CONSUNE, e você dá uma olhada que não alterou o Estatuto, só reafirmou o que estava no Estatuto. Obrigado. A última rodada de perguntas começa a chapa 4.
muito se falou aqui em meritocracia, em CR, e você no... Tô falando alto, né, gente? Desculpa. E você no Facebook afirmou que o meu CR era pífio. A gente sabe que o CR é algo sigiloso e que só funcionários têm acesso, ou o próprio aluno. Eu gostaria de saber como você teve acesso ao meu CR para afirmar, não sei se foi suposição, se foi suposição com uma afirmação é muito complicado. Como você pôde afirmar que o meu CR era pífio? Qual é a relação que você tem, ou com a direção, ou com algum funcionário, para que garantisse você esse acesso? 3 minutos. Vai ser muito simples responder essa pergunta. Primeiro, professor Marcelo Braz, da Escola de Serviço Social daqui da nossa UFRJ, a qual eu tão orgulhosamente tive o prazer de estudar 3 períodos lá, e espero, após a minha formação aqui, voltar lá para terminar a parte de serviço social, comenta a respeito do movimento estudantil, e isso está no YouTube, vocês podem ver o seguinte: o estudante, Rian, e isso fica de dica para todos, o estudante que vem para a universidade só para fazer política, só para fazer ato, ele deixa de ser militante e passa a ser miliponto. Então, para mim, nas minhas conversas com as pessoas, com até funcionários, a maioria diz assim: eu nunca vi esse garoto aqui, inclusive professores, nunca disseram, ele não vem às aulas. Agora eu queria, já que você tem essa questão tão complicada, porque a gente entende que o CR comprova também uma posição de compromisso, entendeu? Com a universidade, em aprender e estudar, e está bem, porque quem não tem CR acima de 6, de 7, não consegue projeto, não consegue monitoria, não consegue uma série de coisas, e que, enfim, isso aí a gente pode debater esses requisitos depois. Agora, fica bem claro para mim, Rian, que quando um grande número de funcionários e inclusive de professores dizem que não tiver as aulas, que dizem que você não participa, baseado no que eu ouvi do próprio professor Marcelo Braz sobre a questão do estudante militante, eu só pude concluir que o seu CR não é um CR bom, vamos dizer assim. Agora, se você tem tanto orgulho do teu CR, você tem ele aí para apresentar ele para a gente, porque você é formado, pós-graduado, professor do CAPES, que parabéns até, inclusive, sem demagogia quanto a isso, conseguiu, a gente não sei se é CAP ou CAP, é o CAP, né? E o que acontece? Você conseguiu, que fique registrado nossos parabéns a isso, tem interesse em manter um curso, uma matrícula num curso que, na nossa visão, é tirar a vaga de um outro estudante que poderia estar estudando aqui e obtendo os resultados talvez muito melhores e muito superiores a você, o que me faz entender e acreditar, isso é a minha opinião, que o seu interesse em manter uma matrícula ativa dentro da EFD, no bacharel, como estudante que vive na militância, é somente para atender a interesses político-partidários do seu partido político. Muito bom você ter citado o professor Marcelo Braz, Serviço Social, inclusive porque eu faço parte do grupo de estudo dele, NEPEM, lá na Praia Vermelha. Inclusive, ele diz também sobre as condições objetivas do estudante, trabalhador, de estudar na universidade. Se hoje eu faço o curso de bacharelado, não é porque eu tenho interesses político-partidários que determinam o meu dia a dia aqui dentro. Eu faço o curso de bacharelado hoje porque a formação é dividida, porque eu defendo uma formação unificada. E eu gostaria muito de ter tido a possibilidade de fazer uma formação única e ampliada. Infelizmente, hoje, mesmo sendo professor da UFRJ hoje também, eu entendo a importância de ter a formação continuada. Sendo que cada um tem os seus cada uns. Se as pessoas conseguem dar conta hoje de trabalhar em mais de um lugar e conseguir manter um CR alto, beleza. O meu CR da licenciatura terminou muito alto, com menção honrosa e tudo mais. Não estou nesse mérito, não estou querendo contar vantagem aqui não entendo dessa forma. Agora, hoje no bacharelado, estudando à noite, trabalhando no CAP, trabalhando em Madureira, na Serrinha, eu, Rian, com as minhas outras prioridades, estudando para passar na prova do mestrado, estou com dificuldade sim, de conseguir cursar disciplinas à noite no fundão, que é distante, difícil acesso, problema de segurança, etc, etc. Então,
Eu não sei, eu não lembro ao certo quanto está meu CR, mas deve estar por volta de 2, 3, provavelmente, porque eu tenho faltado muitas aulas, de fato, porque eu estou com dificuldade de chegar no fundão. Agora, isso em momento nenhum questiona ou coloca em xeque a minha qualidade enquanto estudante, provado inclusive pelo concurso público que vocês acabaram de me parabenizar. Então, é a dificuldade de um estudante trabalhador dar conta.